Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community. E aí pessoal, aqui é Alessandro e você está ouvindo o English Podcast. O assunto do bate-papo são as condicionais em inglês, também conhecidas como conditionals. E para ajudar você a entender esse assunto de uma vez por todas, estou aqui com o Adir Ferreira. Ele tem 27 anos de experiência no ensino da língua inglesa. E de idade que ele é jovem. Já nasceu ensinando inglês, Adir. É especialista em pronúncia e acabou de lançar um livro, A Chave do Aprendizado da Língua Inglesa. Adir, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Depois de um longo e tenebroso inverno, nesse dia quase chuvoso, daí e daqui, tá chovendo aqui. A chuva não vai atrapalhar a gravação desse podcast de jeito nenhum. Não, tá tudo certo. O último podcast que a gente gravou foi como fazer perguntas em inglês. A galera gostou muito. O link vai estar aqui na descrição. Adir, eu vou começar esse podcast, não tem jeito. Eu vou começar com uma cobrança, velho. Vixe. Cadê o meu livro autografado? Você me prometeu ano passado, até hoje. Então, essa é uma pergunta que você já me fez e para a qual eu ainda não tenho resposta. Mas já que agora você está me expondo para todos os ouvintes e leitores do English Experts, o seu livro vai chegar em breve, vai chegar autografado e com dedicatória. Tá? Não adianta só autografado, vai ter dedicatória também. Tô ansioso para ler esse livro. Eu não comprei porque eu fiquei aguardando essa edição autografada. É um livrão legal, cara. Tem mais de 300 páginas o livro. Adir, vamos lá, straight to the point. A galera tá querendo aprender sobre as conditionals. Só para dar uma relembrada aqui pro pessoal, as conditionals são aquelas zero conditional, first, second, third. A gente já muita gente deve ter visto aí na escola, né, na parte da gramática. Primeira coisa que eu vou te perguntar é o que são as conditionals. Dá um overview pra gente começar o assunto aqui. Então, as conditionals são frases que expressam uma condição. Então, geralmente, porque nesse caso tem várias exceções, elas são formadas por uma oração que tem if, que é a frase condicional, se alguma coisa acontecer, e a outra oração vem o verbo principal. É a if clause. A if clause e a main clause. A if clause é a oração com if e a main clause é a oração com o verbo principal. Então, a gente tem que ter uma condição para que algo aconteça. Isso. Por exemplo, se eu estudar, eu vou passar na prova. Se eu estudasse, eu passaria na prova. Se eu tivesse estudado, eu teria passado na prova. Basicamente, são esses três tipos, mas nós temos mais dois tipos pequenininhos aí e alguns detalhezinhos que também nada é gravado na pedra, linguisticamente falando, né? E algo que eu gosto sempre de dizer, Adir, que o inglês é uma ferramenta de comunicação. Eventualmente, eu tenho um problema, eu quero colocar um quadro na parede. Se ali for madeira, eu vou usar um prego. Se for alvenaria, eu vou usar uma broca, uma furadeira para colocar ali com um parafuso. Se eu não posso furar a parede, eu vou usar uma fita dupla face. Então, no inglês é meio assim também, né? A gente resolve o problema de várias formas de acordo com a necessidade. Hoje, a gente vai usar, dentro das ferramentas que a gente tem no inglês, a gente vai usar as conditionals para resolver o nosso, entre aspas, aí, problema, para comunicar o que a gente quer dizer. Exatamente. E essa ferramenta é usada como uma adaptação. Por exemplo, mesmo quando a gente fala a nossa língua materna, a gente precisa pensar um pouquinho para expressar o que a gente quer com mais clareza. E no inglês também, no inglês, no alemão, no idioma que você for falar, também acontece isso. Vamos começar aqui, Adir. Quais são os tipos para o pessoal já ir se situando aí nesse mundo das conditionals? Geralmente a gente aprende que nós temos a first, second e third conditionals, que é a primeira, segunda e terceira. Mas nós temos também a zero conditional e também nós temos mixed conditionals, que são as três conditionals principais misturadas, que aí dá uma complicadinha, porque você tem que se basear também no contexto para saber o que você vai usar ali. Vamos começar então com a zero? Zero conditional. Então, a zero conditional, ela é usada para falar sobre coisas que são sempre ou geralmente verdadeiras ou para dar conselhos. É uma verdade universal. Por exemplo, se eu digo que se eu subo as escadas, minhas pernas doem. Então, if I take the stairs, my legs hurt. Eu usei os dois verbos no presente. If I take e legs hurt. Okay? É algo que sempre acontece. Então, sempre que eu pego a escada, sempre que eu subo as escadas, minhas pernas doem. Agora, vamos supor que nós temos uma verdade universal, né? A água ferve quando chega a 100 graus Celsius. Então, eu posso dizer, when water gets to 100 degrees Celsius, it boils. Então, é uma verdade.
Quando a água chega a 100 graus Celsius, ela ferve. Então aqui eu usei o when. Também eu posso usar o when e não somente o if, tá? Também eu posso usar um imperativo negativo ou afirmativo, como na frase Don't interrupt the meeting unless the boss calls. Não interrompa a reunião a não ser que o chefe chame. Eu vou usar unless, que é a não ser que. Um detalhe, a gente pode trocar unless por if no ou if not, tá? Nós vamos ver isso aqui mais pra frente também. Por exemplo, algo que acontece com muita gente, if you work too much, you get tired. Se você trabalhar muito, você se cansa. Ou seja, você tem 2 verbos no presente. Agora, uma outra verdade universal. Wood floats if you throw it in the water. A madeira flutua se você a jogar na água. Então, você tem floats e throw. E aí também eu vou usar o if, que pode ser uma possibilidade. Então, você pode também usar o imperativo como if you see him before I do, tell him I will be late. Aí o tell him é o imperativo. Como é que fica a tradução? Se você ouvir antes do que eu, diga-lhe que eu vou me atrasar. Também a gente pode dizer if he's late for work, his boss gets very angry. Ou seja, sempre que ele se atrasa, o chefe fica bravo. Ok? Por quê? O chefe já ficou bravo uma vez, então é uma recorrência. Ótimo. Então, o que faz a zero condition? Praticamente não há dúvida de que o resultado de alguma coisa vai ser aquele. Então, como você disse lá, eu vou voltar a primeira aqui. Se eu subo as escadas, minhas pernas doem. If I take the stairs, my legs hurt. Sim, ela indica sempre algo que é verdade, que é recorrente, que também é uma verdade universal. Por exemplo, se você ficar muito no sol, você pode ter uma queimadura de pele. Então, são verdades universais. Se fizer uma coisa, vai acontecer outra. Na hora de escrever, o que você tem que pensar ali? A estrutura da zero conditional. Você pode usar o if, se, when, quando, unless, a não ser que, mais um verbo no presente. E aí na outra oração você pode usar um verbo que pode estar no present simple ou no imperative. Perfeito. Então todas essas que você citou já usam essa estrutura. Isso. Aqui nós temos 3 exemplos que a gente não mencionou. O primeiro é ask the teacher if you have any questions. Por exemplo, eu começo a frase com o imperativo, ask the teacher, eu coloco a oração com if no presente. If you have any questions. Também eu posso usar I can't drive, que é o verbo can no presente, unless I have my glasses on, a não ser que eu esteja de óculos. Então, eu tenho o can't que está no presente e o unless depois a oração com o simple present. E também com can't. You can't get on the bus unless you have a ticket. Você não pode entrar no ônibus a não ser que você tenha uma passagem. Então vamos lá. Zero conditional, usada para dar conselhos, verdades universais. Zero conditional? Zerou, né? Agora, first conditional. Ajuda a gente aí. Então, a first conditional indica uma forte possibilidade ou certeza no futuro. Ela é usada para expressar alguma coisa que pode acontecer como resultado de uma condição, ou seja, é uma possibilidade real, mais realista. Por exemplo, if you study hard, you will pass the test. Se você estudar muito, você vai passar na prova. Ou if you try it, you won't regret it. Se você experimentar isso, você não vai se arrepender. Lembrando que won't é will not, ok? É uma forte possibilidade. Agora, if they need it, they'll buy it. Se eles precisarem disso, eles vão comprar, que é uma certeza. Então, se eu precisar escrever, eu vou comprar um caderno, ok? Por que essa não é uma zero conditional? Porque indica uma possibilidade e não uma verdade. Vamos passar pela estrutura aqui já? Então, você já deu 2 exemplos aí muito bons. Então, a estrutura da first conditional é o if, mais o sujeito, mais o verbo no simple present. E a outra parte da frase é o sujeito, mais o will, mais o verbo. E aí, Ed, tem aquela questão da vírgula, né? Na hora de escrever, se a oração começa com a if clause, ela vai ter uma vírgula para separar a primeira oração da segunda, né? Exato. Se eu digo if he studies, he will pass the test. Se ele estudar, ele vai passar na prova. Então, if he studies, vírgula, he will pass the test. Então, essa vírgula na escrita, ela é muito importante. Agora, se eu inverter, eu não preciso da vírgula. Por exemplo, he will pass the test if he studies. Ele vai passar na prova se ele estudar. Isso aí é uma pegadinha. Pode cair em exames de certificação. Exato, e eles contam isso também. Fica ligado nisso aí, que é importante na escrita para você manter aí a oração certinha. E nós também podemos usar a first conditional com os modal verbs.
Por exemplo, if you get wet, you should change your clothes immediately. Se você se molhar, olha só, na if clause, you should change your clothes immediately. Aí a main clause, que é a oração principal, vai com modal verb, que é um verbo defectivo, um verbo modal. You should change. Vamos dar só um exemplo, pessoal, do que são os modal verbs. Could, should, would. Na verdade, na first conditional, eu vou usar mais o should, o can e o may. Aí o could, o might, você usa mais um pouquinho na second conditional. Ok, daqui a pouco a gente vai falar deles. Um outro exemplo com modal verb. If you come early, we can discuss the problem together. Se você chegar cedo, podemos discutir o problema juntos. Então, if you come early, if clause, we can discuss the problem together. É a main clause com o can. E também, invertendo ali, he may visit us if he is still in Paris. Então, pode ser que ele nos visite, ele pode nos visitar se ele ainda estiver em Paris. Aqui eu mudei a ordem, você percebeu? Perfeito. Agora não tem a vírgula, né? Não tem a vírgula. Nas outras tinha. Você também tem alguns exemplos aí da diferença entre os do if e do when. Então, isso é igual em português, né? É o se e o quando. Por exemplo, if I see Sam, I'll give him your message. Então, se eu vir o Sam, eu vou dar para ele o seu recado, vou dar o recado para ele. Mas eu não tenho certeza se eu vou ver ou não. I'm not sure if I will see him or not. Então, if I see him, I'll give him your message. Então, não tenho certeza. Mas, se eu disser, when I see Sam, I'll give him your message. Então, com certeza eu vou ver. Quando eu vir o Sam, eu vou dar o seu recado para ele. Então, I will definitely see Sam. E aí, Ed, só pra gente recapitular então. A zero conditional é? Geralmente indica uma verdade ou uma situação verdadeira. First conditional? É aquela possibilidade que se eu fizer alguma coisa, uma outra coisa vai acontecer. É uma possibilidade real. E agora vamos para second conditional. Qual é o conceito Second aí? conditional, yes. A second conditional, ela é usada para falar sobre situações hipotéticas, ou seja, algo que não está acontecendo ainda, mas que poderia acontecer. Ou situações que não são verdadeiras ou possíveis no presente ou até mesmo no futuro. Ou também coisas que não acontecem ou não vão acontecer. A second conditional também é usada para a gente falar sobre uma situação imaginária no futuro, algo improvável de acontecer, mas que pode acontecer, ok? Pode acontecer É aquela situação daquela pessoa, se eu tivesse isso, eu faria isso. Se eu pudesse, se eu tivesse, se eu falasse, se eu conseguisse. Se eu ganhasse na loteria. Se eu ganhasse na loteria. E aí, essa parte se eu tivesse, essa parte com if, em inglês é o simple past, é facinho, você usa a mesma forma do passado do verbo. Só como exemplo aqui, tem muita gente que fala assim, se eu ganhasse na loteria, eu ia doar 1 milhão para cada parente. Você sabe que depois que o cara ganhar na loteria, não vai doar nada, vai sumir no mundo. Eu não doaria nada para ninguém, não. É a second conditional aí, né? Porque é uma situação hipotética, coisa que pode acontecer. Mas é tão difícil de acontecer, o grau de certeza disso é tão baixo, né? É, exatamente. E aí, vamos pegar a frase. Se eu ganhasse na loteria, eu daria 1 milhão para cada parente. Então, if I won the lottery, ok? If I won the lottery, aí eu uso won, que é passado do verbo win. I would give, olha só, eu vou usar o would, que é o futuro do pretérito, que é o daria. Então, eu daria, I would give R$1 million to each relative. R$1 milhão para cada parente. Então, a gente vai ter na oração com if o simple past e na outra oração a gente vai ter o would mais o verbo. Então, I would go, I would spend, I would be, I would learn, I would do. Então vamos para a estrutura aqui, Adi. If mais o verbo no simple past, que é facinho, o pessoal já está sabendo. E a outra oração vai ter o would mais o verbo, que é no infinitivo sem o to. Então, eu não vou usar would to go, eu vou usar would go, would be, would learn, would buy, etc. Vamos lá, vamos pegar isso numa frase de exemplo. Então temos uma frase muito comum aqui, né? Que muita gente fala. Se eu tivesse dinheiro, eu tiraria minhas férias dos sonhos, né? Então, if I had the money, olha só, eu usei o if mais o verbo no passado. If I had the money, I would take my dream vacation. Eu tiraria minhas férias dos sonhos. Então, I would take. Então, nós temos if I had, o if mais o verbo no simple past. Na outra oração, eu tenho o would mais o verbo sem o to. Lembrando
que if I had the money, vírgula, I would take my dream vacation. A gente tem também alguns exemplos com o could ou might em vez de would. A gente pode usar. Por exemplo, I might feel better if I took more exercise. Eu poderia me sentir melhor se eu fizesse mais exercício. Então, eu posso usar o might, que indica uma possibilidade no futuro, que não é uma possibilidade grande, ok? Ou também, do you think we could go out if it stopped raining? Você acha que a gente poderia sair se parasse de chover? Nesse caso eu não usei would, eu usei could e might, que são possibilidades também. A gente também aprende na escola, nos primeiros anos lá, que as conjugações, né, no passado. I was, he was, they were. Só que aqui na second conditional a gente tem uma particularidade. Se você usa o verbo to be na second conditional, todas as pessoas vão ser were. Isso é uma regra gramatical, tá? Isso pode ser burlado na conversa do dia a dia. Então, a gente pode dizer if I were, se eu fosse ou se eu estivesse, não if I was. Embora você vai escutar if I was também. Mas, gramaticalmente, numa prova, num texto escrito, você tem que colocar if I were, ok? Então, fica if I were, if you were, if he were, if she were. Lembra da música da Beyoncé que chama If I Was a Boy? Então, aí ela usa num contexto coloquial. Mas se fosse algo gramaticalmente correto, seria if I were a boy. Mas aí por questões de fonética, de métrica, de música, ficou mais legal colocar if I was a boy. A estrutura é were. Isso, por exemplo, olha só, vou te dar um conselho. Então, olha, se eu fosse você, todo mundo quer dar um conselho nessa vida, né? Então, gramaticalmente, você vai dizer if I were you, I'd learn English. Olha lá, I'd. Se eu fosse você, eu aprenderia inglês. I would learn English. Ou, if I were you, I'd buy a bike. Eu compraria uma bicicleta. Se eu fosse você, compraria porque é mais econômica. Lembrando que isso é aquela contração, né? Aquele apóstrofo de. I would. Ou um outro exemplo, ó. Olha só, essa pergunta todo mundo faz em curso de inglês, né? What would you do if you were a millionaire? O que você faria se você fosse um milionário? Ok? Agora, com ela, aqui nós usamos o you, tudo tranquilo, que é you were. E se for ela ou ele? Nós já usamos you were, que é facinho. Agora, com ela, por exemplo, if she were more diligent. Olha, uma frase mais complicadinha, ó. If she were more diligent, she would be speaking English fluently by now. Se ela fosse mais dedicada, ela estaria falando inglês fluentemente agora. Então, if she were. Na verdade, você pode falar if she was. Mas, gramaticalmente, você vai dizer if she were. Ok, então o correto é if she were, vão aprender desse jeito e usar desse jeito o tempo todo. Não vão fazer que nem a Beyoncé. Não vão fazer que nem a Beyoncé. Porque ela pode, né, Adi? A Beyoncé é a Beyoncé, né? Ela é um nome só, ela é uma entidade só. E agora vamos para a third conditional. Agora, a third conditional, que é uma das mais complicadas para o aluno, porque ela exige que você use o past perfect na oração com if, ou seja, se eu tivesse feito, se eu tivesse ido, se eu tivesse comprado. E na outra oração, a oração do resultado, que é a consequência, eu vou ter que usar would have, mas participe passado. Ou seja, se eu tivesse tido o tempo, eu teria feito aquela viagem para o México. Então, if I had the time. Olha só que legal o exemplo, porque... Cara, had, velho. É tivesse tido. É a mesma coisa, a mesma forma verbal, mas que tem dois significados diferentes. If I had, se eu tivesse tido tempo, I would have taken that trip to Mexico. Eu teria feito aquela viagem para o México. Ou seja, um detalhe aqui. Fazer uma viagem em inglês é take a trip. Eu não vou do a trip nem make a trip, tá? Vou take a trip. A collocation é take a trip. Yes, exactly, collocations. I would have taken that trip. Eu teria feito essa viagem para o México. Outra coisa que eu ouvi, Adi, já como um complemento, aí você pode confirmar ou não essa afirmação, é que a terceira condicional, se eu for resumi-la assim num conceito, é a condicional do arrependimento. Então, toda vez que eu lembro da third conditional, é alguma coisa que eu me arrependi, alguma coisa que eu não fiz
e que teve uma consequência, mas que não tem como mudar mais o negócio. Exemplo, deu ruim e não tem mais o que se fazer. Isso aí, informalmente é isso. Você que está ouvindo, tenta prestar atenção no próximo exemplo que a Adi vai dar aí, para ver se isso se encaixa. We would have been on time for the concert if we hadn't gotten stuck in traffic. Olha que frase gigantesca. Então vamos dividir ela em duas aqui. We would have been on time for the concert. Nós teríamos estado na hora certa para o show if we hadn't gotten stuck in traffic. Se nós não tivéssemos ficado presos no trânsito. Então nós temos aqui a frase com if we hadn't gotten, que é o past perfect, hadn't na negativa nesse caso, e gotten é participo passado de get, if we hadn't gotten stuck in traffic, e a consequência, we would have been on time for the concert. Ou seja, nós não chegamos na hora do show porque nós ficamos presos no trânsito, ok? Então há um certo arrependimento, há um certo ranço, há um certo rancor. Podia ter usado o Waze, né, para poder pegar uma via alternativa. Ou ter saído um pouquinho mais cedo, né? Também. Saído um pouquinho mais cedo. Então aí, ó, é aquela coisa do arrependimento, ou de algo que não tem como mudar mais. Então, Adi, só pra gente seguir o ritmo aqui, a estrutura, como é que é a estrutura da third conditional? Então, nós temos if mais o past perfect, ok, na primeira oração, e would have mais o past participle na outra oração. Vamos no exemplo aí agora. If you had told me, se você tivesse me falado, então if you had told me, past perfect, de tell, I would have taken a taxi. Eu teria pegado um táxi. Então nós temos would have mais taken, que é participo passado de take. Nesse caso, take a taxi. Tem que praticar bastante, tem que fazer muito exemplo. Faz exercício. Vários exercícios, assim, tem. Faz exercício, tem um professor online ou professor na escola, leva essas frases que você fez para ele corrigir, ou pratica no dia a dia aí, porque são situações que a gente não usa o tempo todo, e até mesmo por conta de não usar, a gente acaba perdendo a prática, né? Eu vejo no English Experts, muita gente pergunta, como é que eu conjugo se eu tivesse, se eu pudesse? Tá tudo aqui nas conditionals, então é usar a ferramenta certa na hora certa. Eventualmente a gente, por não utilizar, a gente acaba esquecendo alguma coisa e enferruja. Então tem que usar, tem que fazer exercício. That's exactly what you should do. Exatamente. Adi, a gente estava falando aqui, eu falei da third conditional, citei que era a última, você falou que tem mais uma aí, qual que é? Qual que eu estou esquecendo aqui? São as mixed conditionals, mas essa aí, Alessandro, o pessoal vai ver num post aqui no English Experts, que você vai pôr o link na descrição aqui desse podcast, e no YouTube também vai ter o link do post, que é um assunto mais complexo e a gente vai tratar lá no post, alright? Adi, o assunto é complexo, vamos fazer só um resumo aqui para o pessoal até mesmo estudar mais, a gente vai ter um post aqui das conditions mais avançadas. O que é uma conditional, vamos tentar resumir ao máximo aqui, só para o pessoal sair aqui com esse assunto fresquinho na memória. Uma conditional... As condicionais têm duas partes. Nós temos a oração com if, que indica a condição, e nós temos a main clause, que indica o resultado dessa condição. Agora vamos para os tipos aqui. A zero conditional. A zero conditional indica que alguma coisa é verdadeira. Se alguma coisa acontece agora, outra acontece também. Não existe condições entre aspas. First conditional. Se você fizer uma coisa, a outra vai acontecer numa possibilidade mais real. Second conditional. Se você fizesse alguma coisa, a outra aconteceria. Então é bem longínquo, tá? Então se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro. Mas eu não tenho. Então eu não tenho, eu não vou comprar. Third conditional. É a condicional do arrependimento, né? Se eu tivesse feito, algo teria acontecido. Ou seja, não tem volta. O que está feito, está feito. Muito obrigado pela dica, pela disponibilidade, pelo seu tempo. O cara conhecido como o expert em pronúncia, a sumidade aí no Brasil em pronúncia. Todo mundo reconhece essa sua habilidade. Na gramática também você dá um show, como o pessoal pôde perceber aqui hoje. Show de bola. Adi, brigadão. É um prazer estar com vocês novamente. Sempre precisar, é só me convocar. Eu sou Adir Ferreira, você me encontra em www.adirferreira.com.br ou digita Adir Ferreira no Google, que aí você me acha lá também. E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no English Experts, www.englishexperts.com.br.
Os links para todos os assuntos e indicações que fizemos durante o programa estão no post aqui do podcast. Se você estiver assistindo no YouTube, está aqui abaixo na descrição, então vale a pena conferir para se aprofundar no assunto. E se você gostou do programa, compartilhe com um amigo, parente ou colega de trabalho. Mande o link para aquele seu grupo no Face, nos grupos no WhatsApp. Essa divulgação vai nos ajudar muito a continuar com esse projeto. Envie o seu comentário, sugestão ou crítica. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima! Podcast by EnglishExperts.com.br. Você está falando da estrutura. Vamos para a estrutura aqui então. If, mas... Mas, ai mas. Que fino. Olha que coça. Mas. Olha que coça. É parecendo britânico, né? If, mas, chiquérrimo.